Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar assistindo ao meu vídeo. Hoje eu vou ensinar a calcular o índice de massa corporal de crianças. A forma mais fácil de descobrir o estado nutricional de uma pessoa é por meio do índice de massa corporal, o IMC. Com base no IMC, é possível saber se uma pessoa está com magreza acentuada, apenas magra, eutrófica, que é com peso normal, com risco de sobrepeso, com sobrepeso ou obesidade. Para o cálculo do IMC, utilizaremos as seguintes classificações. Uma criança será toda pessoa menor de 10 anos de idade. Adolescente será toda pessoa maior ou igual a 10 anos e menor de 20 anos de idade. Adulto será toda pessoa maior ou igual a 20 anos e menor que 60 anos de idade. Idoso será toda pessoa maior ou igual a 60 anos de idade. Gestantes serão qualquer mulher grávida. Para o cálculo do IMC, você precisará obter o peso em quilogramas, a altura em metros, a idade para a classificação da pessoa avaliada conforme as fases do curso da vida e a semana gestacional, no caso de grávida. O índice de massa corporal, IMC, leva em consideração a idade e será expresso pela relação entre o peso e o quadrado da altura, que é altura vezes altura, da pessoa que está sendo avaliada. O IMC é utilizado para identificação de excesso de peso entre crianças, adolescentes, idosos e gestantes. O índice de massa corporal é igual ao peso em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura em metros. Antes de realizarmos o cálculo do IMC, é importante sabermos o conceito de índice, indicador, percentil e score Z. Índice. O índice antropométrico é o resultado obtido de operações realizadas com medidas antropométricas. O IMC, por exemplo, é o resultado da divisão do peso pela altura. Temos também entre uma medida antropométrica e uma medida demográfica, por exemplo, divisão do peso pela idade. Os índices podem ser representados em percentis ou score Z, ou até como percentuais da mediana. Indicador. Com base no índice atribuído à criança, adolescente, adulto, idosos ou gestantes, o indicador pode ser classificado, por exemplo, como magreza acentuada, magreza, eutrofia, risco de sobrepeso, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Percentil é a medida estatística que determina uma posição ocupada em uma distribuição de 100 partes iguais, onde os dados são ordenados do menor para o maior, sendo que cada ponto da distribuição corresponde a um percentil. Score Z é também uma medida estatística que determina a distância de um determinado valor observado em comparação à mediana desse valor, ou em comparação a um valor considerado normal na população. O Ministério da Saúde segue recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, e adota curvas de referência para avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes. As curvas de referência foram estabelecidas com base em indivíduos sadios, vivendo em condições culturais, ambientais e socioeconômicas satisfatórias, tornando-se uma referência para comparações com outros grupos. Na avaliação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, utiliza-se a referência da OMS lançada em 2006, enquanto que na avaliação do estado nutricional de crianças com 5 anos ou mais e adolescentes, deve-se utilizar a referência internacional da OMS lançada em 2007. Adultos e idosos não utilizam curvas de referência. O diagnóstico nutricional de uma criança menor de 5 anos deve ser realizado do seguinte modo. Primeiro passo: obtenha a idade. Para o cálculo do índice de massa corporal é necessário saber com precisão a idade em anos e meses, uma vez que as curvas de crescimento trazem informações em meses. Logo, para idades não exatas, deve-se aproximar as idades utilizando a seguinte regra. Até 15 dias, aproxima-se para o último mês completado. Igual ou superior a 16 dias, aproxima-se a idade para o próximo mês a ser completado. Segundo passo: obtenha o peso em quilograma e altura em metro.
Utilize técnicas e instrumentos adequados para fazer a aferição. Terceiro passo, calcule o IMC da criança utilizando a fórmula. Índice de massa corporal é igual ao peso em quilogramas dividido pela altura em metros vezes altura em metros. Lembrando que altura vezes altura é o mesmo que dizer altura ao quadrado. Quarto passo, utilize o gráfico de crescimento de meninos ou meninas menor de 5 anos, conforme o sexo. Após o cálculo do IMC, localize o ponto de interseção entre o índice de massa corporal e a idade da criança. Quinto passo, observe a curva de crescimento no gráfico e faça o diagnóstico nutricional da criança. Sexto passo, compartilhe o resultado com o profissional de saúde para que ele faça as intervenções que forem necessárias, conforme o resultado do diagnóstico nutricional. Exemplos de cálculo de crianças menores de 5 anos de idade. Alan possui 3 anos, 6 meses e 16 dias de vida. Altura de 96,1 centímetros e pesa 11,3 kg. Neste caso, conforme a regra de aproximação informada anteriormente, deve-se aproximar a idade de Alan para 3 anos e 7 meses, pois, igual ou superior a 16 dias, aproxima-se a idade para o próximo mês a ser completado. A altura de Alan são 96,1 centímetros. Como a altura está em centímetros, precisamos convertê-la para metros. Daí, convertendo-se, a altura passará a ser 0,961 metros. O peso deve ser informado na fórmula em quilogramas, e ele já está em quilogramas. De posse das medidas antropométricas, já podemos calcular o índice de massa corpórea. Índice de massa corporal é igual ao peso em quilogramas dividido pela altura em metros vezes altura em metros. Substituindo os valores na fórmula, ela ficará assim: 11,3 dividido por 0,961 vezes 0,961. Primeiramente, vamos multiplicar 0,961 vezes 0,961. Agora, basta dividir 11,3 por 0,923521. E o IMC de Alan é igual a 12,23. Agora devemos utilizar o gráfico de crescimento de meninos menores de 5 anos e vamos localizar o ponto de interseção entre o índice de massa corporal e a idade da criança. Então, na lateral esquerda ou direita, vamos localizar no gráfico o IMC 12,23 e traçar uma linha até a interseção com a idade de 3 anos e 7 meses. Observe que o ponto de interseção ficou entre o score Z-3 e -2. Agora precisamos fazer a interpretação do resultado. Conforme pode ser observado nesta tabela, valores de score Z entre os índices -3 e -2 correspondem à magreza. Logo, Alan está apresentando um quadro de magreza, quase caminhando para a magreza acentuada. Agora vamos calcular o IMC de uma menina menor de 5 anos de idade. Paula possui 2 anos, 3 meses e 15 dias de vida. Altura de 86,4 centímetros. E pesa 14,8 kg. Neste caso, conforme a regra de aproximação de idades, deve-se aproximar a idade de Paula para 2 anos e 3 meses, pois até 15 dias aproxima-se para o último mês completado. A altura de Paula são 86,4 centímetros. Como a altura está em centímetros, precisamos convertê-la para metro. Daí, convertendo-se, ficará em 0,864 metros. O peso deve ser informado na fórmula em quilogramas, e ele já está em quilogramas. De posse das medidas antropométricas, já podemos calcular o índice de massa corpórea. Índice de massa corporal é igual ao peso em quilogramas dividido pela altura em metros vezes altura em metros. Substituindo os valores na fórmula, ela ficará assim:
14,8 dividido por 0,864 vezes 0,864. Primeiramente, vamos multiplicar 0,864 vezes 0,864. Agora basta dividir 14,8 por 0,746496. E o IMC é igual a 19,82. Agora devemos utilizar o gráfico de crescimento de meninas menores de 5 anos de idade. E vamos localizar o ponto de interseção entre o índice de massa corporal e a idade da criança. Então, na lateral esquerda ou direita, vamos localizar no gráfico o IMC de 19,82 e traçar uma linha reta até a interseção com a idade de 2 anos e 3 meses. Observe que, neste exemplo, ocorreu o inverso, pois o ponto de interseção ficou entre o score 3 e 2. Agora precisamos fazer a interpretação do resultado. Conforme pode ser observado nessa tabela, valores de score Z entre os índices 3 e 2 correspondem a sobrepeso. Logo, Paula está apresentando um quadro de sobrepeso. O diagnóstico nutricional de uma criança maior ou igual a 5 anos e menor de 10 anos deve ser realizado do seguinte modo. Primeiro passo: obtenha a idade. Para o cálculo do índice de massa corporal é necessário saber com precisão a idade em anos e meses, uma vez que as curvas de crescimento trazem informações em meses. Logo, para idades não exatas, deve-se aproximar as idades utilizando a seguinte regra. Até 15 dias, aproxima-se para o último mês completado. Igual ou superior a 16 dias, aproxima-se a idade para o próximo mês a ser completado. Segundo passo, obtenha o peso em quilograma e altura em metro. Utilize técnicas e instrumentos adequados para fazer a aferição. Terceiro passo, calcule o IMC da criança, utilizando a fórmula. Índice de massa corporal é igual ao peso em quilogramas dividido pela altura em metros vezes altura em metros. Quarto passo, utilize o gráfico de crescimento de meninos ou meninas maior ou igual a 5 anos e menor ou igual a 19 anos, conforme o sexo. Após o cálculo do IMC, localize o ponto de interseção entre o índice de massa corporal e a idade da criança. Quinto passo, observe a curva de crescimento no gráfico e faça o diagnóstico nutricional da criança. Utilize, no diagnóstico nutricional, a tabela de classificação do estado nutricional de criança maior ou igual a 5 anos e menor de 10 anos. Sexto passo, compartilhe o resultado com o profissional de saúde para que ele faça as intervenções que forem necessárias, conforme o resultado do diagnóstico nutricional. Exemplos de cálculos do IMC de crianças maiores ou igual a 5 anos e menores de 10 anos. Carlos possui 9 anos, 1 mês e 17 dias de vida. Altura de 133 centímetros e pesa 33,9 kg. Neste caso, conforme a regra de aproximação, deve-se aproximar a idade de Carlos para 9 anos e 2 meses. Pois igual ou superior a 16 dias aproxima-se a idade para o próximo mês a ser completado. A altura de Carlos são 133 centímetros. Como a altura está em centímetros, precisamos convertê-la para metro. Daí, convertendo-se, a altura passará a ser 1,33 m. O peso deve ser informado na fórmula em quilogramas, e ele já está em quilogramas. De posse das medidas antropométricas, já podemos calcular o índice de massa corporal. O índice de massa corporal, IMC, é igual ao peso em quilogramas dividido pela altura vezes a altura em metros. Substituindo os valores na fórmula, ela ficará assim: 33,9 dividido por 1,33 vezes 1,33. Primeiramente, vamos multiplicar 1,33 vezes 1,33. Agora basta dividir 33,9 por 1,7689. E o IMC de Carlos é igual a 19,16.
Agora devemos utilizar o gráfico de crescimento de meninos maiores ou igual a 5 anos e menores de 19 anos. E vamos localizar o ponto de interseção entre o índice de massa corporal e a idade da criança. Então, na lateral esquerda ou direita, vamos localizar no gráfico IMC 19,16 e traçar uma linha até a interseção com a idade de 9 anos e 2 meses. Observe que, neste exemplo, o ponto de interseção ficou entre o score Z 1 e 2. Agora precisamos fazer a interpretação do resultado. Conforme pode ser observado nesta tabela, o valor do score Z entre os índices 1 e 2 corresponde a sobrepeso. Logo, Carlos está apresentando um quadro de sobrepeso. Yara possui 5 anos, 6 meses e 14 dias de vida, altura de 110 centímetros, e pesa 18 kg. Neste caso, conforme a regra de aproximação, deve-se aproximar a idade de Yara para 5 anos e 6 meses, pois até 15 dias aproxima-se para o último mês completado. A altura de Yara são 110 centímetros. Como a altura está em centímetros, precisamos convertê-la para metro. Daí, convertendo-se, a altura passará a ser 1 metro e 10 centímetros. O peso deve ser informado na fórmula em quilogramas, e ele já está em quilogramas. De posse das medidas antropométricas, já podemos calcular o índice de massa corpórea. O índice de massa corporal, IMC, é igual ao peso em quilogramas dividido pela altura vezes a altura, em metros. Substituindo os valores na fórmula, ela ficará assim: 18 dividido por 1,10 vezes 1,10. Primeiramente, vamos multiplicar 1,10 vezes 1,10. Agora basta dividir 18 por 1,21. E o IMC de Yara é igual a 14,87. Agora devemos utilizar o gráfico de meninas maiores ou igual a 5 anos e menores de 19 anos. E vamos localizar o ponto de interseção entre o índice de massa corporal e a idade da criança. Então, na lateral esquerda ou direita, vamos localizar no gráfico IMC 14,87 e traçar uma linha até a interseção com a idade de 5 anos e 6 meses. Observe que, neste exemplo, o ponto de interseção ficou entre o score Z, menos 1 e 0. Agora precisamos fazer a interpretação do resultado. Conforme pode ser observado nesta tabela, valores de score Z entre os índices menos 1 e 0 correspondem à eutrofia. Logo, Yara está apresentando um quadro de eutrofia, que significa peso normal. Quem está com magreza acentuada, magreza, risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade, deve procurar um médico para que ele identifique as causas do excesso ou do baixo peso. Durante a avaliação médica, se as causas relacionadas à doença tiverem sido descartadas, é provável que o seu estado nutricional atual tenha sido causado por maus hábitos alimentares. Uma dica que eu dou para quem está com excesso de peso é evitar dietas muito restritivas, pois elas fazem você perder massa magra, ocasionando flacidez e uma drástica redução da taxa metabólica basal. Sabemos que ninguém consegue ficar em uma dieta assim para o resto da vida. Cedo ou tarde, após a pessoa ter observado uma redução no peso devido à perda de massa magra e água, acabará voltando à rotina alimentar normal. O problema é que quando a pessoa volta à rotina alimentar normal que ela possuía antes de iniciar a dieta, sempre acabará comendo a mesma quantidade de alimentos que comia antes. Como a pessoa reduziu a taxa metabólica basal devido à perda de massa magra, o seu organismo não irá conseguir queimar a mesma quantidade de calorias que queimava antes, fazendo com que as calorias excedentes se acumulem na forma de gordura, ocasionando o famoso efeito sanfona. De todos os métodos de emagrecimento que eu li, o que eu achei melhor é o método do livro Emagrecer de Vez, criado pelo Rodrigo Polesso, que, além de ser um grande pesquisador da área de nutrição, possui certificado em nutrição otimizada para a saúde e bem-estar pela Universidade Estadual de São Diego, na Califórnia. Rodrigo também é fundador do Tribo Forte, que é um portal exclusivo para membros, para pessoas que visam emagrecer de vez e viver uma vida saudável. Para você que quer saber mais sobre o livro Emagrecer de Vez e o portal Tribo Forte, deixarei o link na descrição abaixo. Nos próximos vídeos eu vou ensinar como calcular o índice de massa corporal de adolescentes, adultos,
idosos e gestantes, e como descobrir o peso ideal. Se você gostou do vídeo, eu peço que, por favor, deixe um like e se inscreva no meu canal. Deixe as dúvidas, sugestões e comentários no campo abaixo. Até o próximo vídeo e fique com Deus.